que ele está dizendo? Não fique preso à vida que você já teve. É claro que ele pode estar falando aí da vida presente, mas vida com 3.000 anos, com 10.000 anos de existência, eu só queria chamar atenção para essa parte do texto. 3.000 anos, 10.000 anos. E aí ele continua: a vida que já passou, você não pode mudar. Ela já passou. E é muito interessante que às vezes eu vejo companheiros do movimento espírita. É engraçado dizer que eu vim daí da Europa e o frio me acompanhou. O clima aqui está igual estava aí, parece que a gente nem viajou. Deu uma chuvarada, né, e esfriou. Mas o nosso frio aqui é 25 graus, 27 graus. Esse é o nosso frio. Né? Estavam lá 14 agora. Pois é, aqui então para nós 25, 24 já é frio. Então, é, eu vejo às vezes pessoas dizendo assim: porque eu estou com a minha alma gêmea, porque eu tenho um compromisso e não sei o quê, e para justificar muitas vezes a violência, muitas vezes a falta de convicção, a falta de responsabilidade. Porque se eu digo assim, é porque Jailson é minha alma gêmea, que nós temos um compromisso do passado, eu estou dizendo assim, eu não estou com ela por escolha, eu não estou com ela por opção, eu estou porque eu sou obrigado. E isso é uma maneira de fugir de si mesmo, porque nós temos sempre opção. O livre-arbítrio, ele sempre está conosco. Não poderemos culpar depois essa história do karma, né? Então, Marco Aurélio está dizendo: olha, não importa se você já teve 3.000 anos para trás ou vai ter 10.000 anos para frente. O que importa é que o que você consegue mudar é só o presente. E ele fala: o presente é o mesmo para todos, para todas. Não tem diferença. Então você não pode, ele continua, você não pode perder nem o passado, nem o futuro. Não tem como você perder. Porque o passado já passou. Então, como você vai perder? O futuro ainda não veio. Como que você vai perder? Então ele fala: aquilo que o homem não tem como, não é possível tirar dele. O que o ser humano não possui, não pode ser lhe tirado. E então, e de novo aqui, né, a questão que ele vai dizer, por isso que eu acho que ele está falando aqui de reencarnação. Minha opinião com relação ao tempo, né? Eu me apeguei aqui ao tempo. A eternidade são semelhantes formas em círculo e vê em círculo. Então, é, ele vai dizer que o presente é a única forma que pode ser tirada do ser humano. Mas ser tirada como? Ele próprio tirar. Então, não importa o que já foi, não importa o que será, o que importa é o que é. É nisso que eu posso, é nisso que eu posso agir. Aí, mas a gente fala assim: mas estão tirando o futuro das crianças. Não, não está tirando. Elas saberão, quando adultas, a agir de acordo com as circunstâncias. Se eu estou comprometendo a vida no planeta, eu que estou comprometendo no presente com as minhas escolhas. Por exemplo, aqui no Brasil, algumas marcas de suco mas lá em Portugal todas as na Suíça também, todas as marcas de água mineral, quando você distorce a tampa não solta e ela fica presa no bracinho da outra metade que ficou na garrafa. Então, é um problema, porque se um acidente derrama as coisas na mesa, enfim. E aí eu pensei: por que isso? E aí alguém comentou comigo
comentou assim, alguém reclamou, falou, ah, tampa presa aqui, outro falou, não, é porque essa tampa, ela cai na água, vai para o mar e os bichinhos, a tartaruga, come elas. Então você consegue reciclar a garrafa, que é maior, mas a tampa se perde no caminho. E aí eu comecei a lembrar que aqui na nossa turma de treinamento funcional tem a campanha da tampa. Tem ONGs que compram tampas. E eu sempre pensei, para que ela quer comprar tampa? Agora eu entendi. E isso mexeu no meu comportamento. Por quê? Eu não só tirava a tampa, mas meu toque que eu tenho, eu tirava aquela parte de baixo da tampa também. E se perde a tampa, aquela parte também perde, ou seja, eu estava piorando o meio ambiente. Agora não, eu vou distorcer, não vou tirar mais aquela rolinha, vou deixar ela quietinha no lugar dela, apesar do meu toque. E como eu sempre faço, na hora que eu termino de usar o PET, eu vou dobrar, né, o descartável, vou dobrar ele e fechar com a tampa, para que a reciclagem pegue também a bendita tampa. Quer dizer, essa reflexão foi feita agora, não foi feita no passado, nem será feita no futuro, foi feita agora. Então, até mesmo nas questões coletivas, a gente toma decisão. O que o estoicismo nos mostra é a responsabilidade pela decisão. É a responsabilidade por onde eu estou. Porque vocês podem dizer assim, ah, Luiz, mas acontece que determinada situação é efeito do passado. Então, eu bebi demais no passado, agora tenho cirrose. Eu fumei demais no passado, agora tenho problema de efizema pulmonar, sem não fumar nessa encarnação. Então, quando eu faço isso, eu me acovardo diante da decisão. Quer dizer, eu estou fazendo isso, é consequência daquilo e tal. Não. Veja, primeiro esvaziar. Qual é a proposta do estoicismo? Primeiro esvaziar o emocional. Vamos lá. Vamos esvaziar o emocional. Eu estou com efizema, né? Estou com efizema. Então, vamos esvaziar o emocional. Perder a piedade por mim mesmo, a dó de mim mesmo, agir com racionalidade. Efizema. Muito bem. O que é que eu posso fazer tendo efizema? Vou ao médico, ele vai indicar tal coisa, tal medicação, talvez mudar de moradia. É tudo decisão agora. Então, qualquer que seja, um problema no casamento, eu estou no casamento porque isso é meu karma, ou porque minha alma algema, eu vou justificando. Mas se eu estou com um problema no casamento, primeira coisa, sem dizer é culpa dela, porque é culpa dele, porque ele não presta. Não, pera lá, vamos vaziar emocionalmente. Por que ele ou ela se comporta assim? Porque é uma característica, é uma escolha dele ou dela. Primeiro, respeitar a escolha. Que a gente tem mania de levar o não para o pai de santo, para a igreja, para casa, para ver se a pessoa melhora. Faz até trabalho, se for possível, até paga, mas para ver se a pessoa melhora. A pessoa não vai melhorar, porque é uma escolha dela. Então, primeiro ponto, escolha dela. Ela é assim. É o agora que importa. Ah, mas ela vai melhorar. Não, não existe garantia. Mas ele vai deixar de beber. Não existe garantia. Como ele é agora. Muito bem. Eu desenhei como é que ele é. Com base no como ele é, me interessa relacionar-me com a pessoa desse jeito, considerando o bom e o ruim, me parece que ele passou na prova, ele tem 70% de bom, então vamos lá. Não, ele está aí nos 40% de bom, ele não passou, não. Então, aí é masoquista se quiser continuar. Mas, de novo, se eu quiser continuar, mesmo sabendo que ela não passou na prova, ou ele não passou na prova, eu estou escolhendo. Mas, Aloysio, se a gente for para a igreja, pode ser que lá ele melhore. Pode ser, mas pode também não ser. É 50-50. Não dá para apostar.
né? E você tem que ter pelo menos 51. Então, o que eu tenho é o agora. Por isso que eu preciso me afastar do emocional, para eu as minhas paixões, os meus traumas não interferir na minha escolha, pelo menos interferir o mínimo possível. E aí, com base na realidade que eu observo, eu tomo a decisão. Peraí, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer. Então, por exemplo, chegamos em Portugal, o voo atrasou, aquela confusão toda, porque a empresa atrasou um voo, o voo de um provocou o fim da conexão do outro, da mesma empresa. Adiou 24 horas, com isso perdemos a conexão para a Suíça, para Zurique, que era outra empresa. Como perdemos o voo de ida, cancelaram de volta. É norma da agência é, 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 de avião. Aí fui lá, fiz o orçamento da passagem, e a Jair disse, não, estamos cansados, vamos embora, vamos lá. E o Chico Mogas, vai cá para casa, lá o negócio de Suíça e Itália para outro dia, não sei o quê. Aí eu, peraí, agora é a hora do estoicismo funcionar. São 9 horas da manhã. A palestra lá é 7 horas da noite. O voo sai 1 da tarde, chega lá às 5. Então, se eu pegar esse voo, eu chego a tempo. E o dinheiro? Como é que eu pago isso? Eu posso parcelar no cartão, depois tem uns livros também que ajudam a cobrir. Eu não sei quando é que eu vou voltar à Europa com a mulher e com os 2 filhos juntos. Não dá para a gente abrir mão de uma oportunidade dessa. Aí fui lá e comprei a passagem. Eu não foi um negócio de doideira. Comprei e depois me arrependi. Não, não, eu pensei friamente. E aí chegamos, fomos. Não deu para ir na casa de Jung, que era o nosso sonho, para a Jailza Jungiana. Não deu para ir porque a casa fecha às 5 da tarde. Mas deu para a gente passear em Zurique, deu para a gente ir na Itália, comeu a comida italiana e tal, voltar para Portugal direitinho, sem problema nenhum. Mas a gente tem que parar, por quê? Porque a gente não controla. É claro que agora eu vou acionar a empresa aérea na justiça, vou pegar todo o dinheiro de volta, e mais um pouco, mas isso vai demorar, porque eles recorrem. Mas naquele momento eu tinha que tomar aquela decisão. Ou não, eu podia falar, não, então vamos para casa do Chico Bogas e vamos ficar só em Portugal. Mas aí a Roberta ia ficar triste lá na Itália, que ela preparou tudo para nos receber. O Fábio preparou, e a Vanessa preparou tudo para nos receber na Suíça. Então é importante, eu estou dando um exemplo pessoal para a gente perceber que é possível em qualquer situação. Então a Coreia está dizendo, não adianta você pensar no passado. Eu ainda pensei assim, e se eu tivesse saído mais cedo? Não, mas porque não fui eu que atrasou foi a empresa aérea. Mas mesmo assim vem a vozinha. E se eu tivesse comprado um voo com maior prazo de conexão? Mas como é que eu ia imaginar que a empresa aérea ia atrasar o voo em 4 horas? Nunca atrasa, nunca atrasa. As empresas aéreas no Brasil estão reguladinhas, desde um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi nomeado dessa área de cuidar de avião, que a coisa regularizou. Então, não atrasa, mas atrasou. Então, a gente não controla. Não controla. O que vem, não controla. Por isso que a gente não pode lidar com o que passou, nem com o que virá. A gente tem que lidar com o que vem, com o que está agora. Porque o que está agora caiu no nosso colo. Não necessariamente porque escolhemos. Essa história que tudo é a gente que escolhe, não. A gente escolhe a partir da realidade que nos é apresentada. Aí sim, eu vou escolher. Eu vou para cá ou vou para lá? Mas quando chega com tudo. Eu estou indo trabalhar. Tem uma palestra importante na área profissional. E aí eu saio 2 horas antes para chegar lá, 1 hora antes, para com calma. Só que 10 quilômetros depois, o pessoal está fazendo a greve. E para tudo. E eu não consigo voltar nem seguir. E eu fico preso 3 horas. Quer dizer, eu tinha 2 horas de gordura. 3 eu já perdi a palestra. O público foi embora. Perdi dinheiro, perdi credibilidade. Mas o que eu tenho que fazer diante daquilo ali? Então, primeira coisa, fiquei preso no trânsito. Quanto tempo a previsão?
Vou lá e consulto lá o Waze, o aplicativo. Depois, não, poxa, mas eu queria ter chegado. Não, isso é bobagem. Queria não. Isso é planejamento do passado. É o presente que me interessa. O que que eu tenho que fazer agora? Bom, então vou telefonar para a pessoa que está responsável, que eu estou preso no trânsito, para que ela, em tempo hábil, busque uma alternativa. Na Austrália, o que que aconteceu? O Maher foi fazer uma palestra para o pessoal. Quem não quer ouvir o Maher? Com 1 hora de atraso, eu consegui chegar, dar a palestra tranquilamente, o público estava feliz da vida, que estava assistindo o Maher. Então, quando você para e pensa e toma a decisão agora, o resultado, a tendência é ser melhor. Mas e se for pior? Não tem como saber se vai ser melhor ou pior. Lembra que o futuro não nos pertence. Eu tenho que decidir o que eu achar que é correto, o que eu achar que é melhor. Então, eu tenho livre-arbítrio sobre o agora, não sobre o ontem, nem sobre o amanhã. Mas, Aloísio, o amanhã é consequência do agora. É o que diz a lógica. Mas, para mim, essa lógica não conta. Porque não é por amanhã que eu vou decidir o agora. Eu vou decidir o agora porque eu enxergo como melhor. É claro que eu posso levar em consideração as consequências dessa decisão. As possíveis, nem as consequências, as possíveis consequências, mas sou eu que decido agora. Então, de novo, eu posso ter 10.000 anos de vida, posso ter centenas de reencarnações, e posso vir a ter mais milhares, mas o que importa é o agora. Então, eu só queria trazer essa reflexão aí, porque me veio isso, gente. Será que isso é um recado para nós? Que não se iludam, o Marco Aurélio, ele era reencarnacionista. Se aquilo não deixou claro, lembra lá que nas lições anteriores a gente trabalhou a questão da imortalidade da alma. Ele tinha essa visão de imortalidade. Por isso que o estoicismo tem que ser estudado, não dá para a gente ler, né? E achei legal, Thaís, você fazer a leitura. Você teve inspirada. Eu estava pensando nisso, da gente fazer a leitura do texto juntos, até para a gente socializar conteúdo. Alguém gostaria de. Como eu cortei, Thaís tinha acabado de concluir, o pessoal já tinha comentado, Thaís, na sua fala? Eu já Você uma coisa. gostaria de comentar, pessoal? Ah, Lisete, deixa eu ver se está aqui. Não, tá. Ó, depois eu vou enviar para o pessoal os livros, tá? Os livros do estoicismo que a Lisete enviou. Agradecer aí a hospitalidade da Lisete, da Conceição, quem mais daqui de Portugal, tá? Enfim, das duas que estão presentes aqui, né? Tá bom? Quem gostaria de ler a próxima aí, o 15, né? O 14? Não, é o 15 mesmo, o 15. Gente, um de cada vez, calma. Ele é Não sei pequenininho, o se 15, alguém ó. tem o livro à frente. O 15 é pequenininho, ó. É. É um parágrafo só. Posso ler? Então, vamos lá. Lembre-se que tudo é opinião, pois o que foi dito pelo cínico mônimo é evidente, e também evidente é a utilidade do que foi dito se um homem se apropria do essencial. Bom, vamos lá. Muito pequenininho. Só lembrar, pessoal, que Mônico aqui, o Mônico que ele fala que é cínico, né? Ele é de Siracusa e foi discípulo, né? Foi companheiro de Diógenes, de Laércio, né? Ele era escravo
em Corinto. Isso é interessante que ele fala escravo com tanta cultura, né? Mas é porque a escravidão lá não era por raça, a escravidão era por dívida, por guerra. Por isso que a gente vai ver esses escravos tão cultos. Então, quando ele fala que ele foi cínico, não tem a ver com o que a gente entende hoje por cinismo. Cinismo hoje é deboche, é falar uma coisa querendo dizer outra, duplo sentido, né? Cínico eram os seguidores radicais de Sócrates. E o maior dos cínicos, e era cínico com K, não era com C. Então, a questão das letras aí tem umas questões complicadas, mas enfim, era cínico, era químico, cínico com K. E Diógenes era o maior de todos os cínicos, o químico. Ele era considerado o Sócrates radical. Eram aqueles filósofos que não que interpretavam a proposta socrática ao pé da letra, como Francisco de Assis, que diz que iria interpretar o Evangelho ao pé da letra. Então, Diógenes, por exemplo, como Sócrates, Platão, que registrou Sócrates, pregava que a matéria era a falência, que a matéria era a parte degradante. Então, o ideal para o ser humano era não se apegar à matéria, a tudo que é material, porque a corrupção. E a partir desse apego, perde-se a vida. Essa é a ideia socrática. Então, Diógenes não possuía nada. Ele andava pela Grécia, conversando com as pessoas, dando orientação, mas não possuía nada. Não tinha um lugar para dormir. Dormia dentro de um barril vazio de um amigo comerciante. Então, o amigo deixava ele dormir ali. Deve ser por causa de chuva, essa coisa toda. Diógenes possuía apenas uma caneca para ele beber água. Dizem que certa feita ele viu uma criança tomando água em forma de conchinha com a mão e falou: nem a caneca eu preciso. Então ele era muito admirado. Ele viveu, era um grande discípulo de Sócrates. Quando ele viveu, Sócrates já havia morrido. Diógenes era muito admirado, a ponto de Alexandre da Macedônia, o maior imperador do mundo, na época, a maior potência do mundo, ele conquistou muitas terras, procurou Diógenes para presenteá-lo e perguntou a ele: o que você quer de presente? E Diógenes disse: eu quero que você saia da frente do sol, que você está me atrapalhando, eu quero tomar sol. Então Alexandre ficou ali mais admirado ainda, primeiro, da coragem dele de afrontar o imperador e falar um negócio desse. E segundo, por abrir mão de qualquer riqueza que Alexandre poderia presenteá-lo. Então, Diógenes era esse, era o cínico. Então, quando fala de cínico, está dizendo, referido a isso. Por isso que ele fala, né? Mônico de Siracusa, o cínico. Deixa eu ver aqui, vou falar para o texto, porque eu mexi aqui e eu saí do lugar. Quando ele fala que o mônico diz que tudo é opinião e que também é evidente a utilidade do que foi dito. Um homem se apropria do essencial. Então, o ser humano, no caso, né? Homem aqui significa ser humano. Tudo é opinião. É importante a gente perceber isso. Eu hoje estava participando de um estudo no Japão e a pessoa falando lá que Jesus é o Consolador, que o Espiritismo é a doutrina mais lúcida que existe. E aí eu disse: olha, Jesus
é o salvador dos cristãos. O espiritismo é o consolador dos espíritas. É diferente dos outros povos. Concordo. Ai, meu Deus. Entende? Então, para o chinês, espiritismo nem existe para a maioria deles. E eles estariam abandonados de Deus? Então, Jesus diz que mandaria um consolador. Então, o chinês não vai ter acesso a esse consolador? E o pessoal do candomblé? E o pessoal do Japão, que é taoísta? E os islâmicos? Então, eu disse, não é bem assim. Deus é inteligência suprema. Ele não está ligado a um ou outro povo, ele está ligado a todos. E se Jesus é o governador da Terra, ele governa a Terra pela energia, não é a ideia defendida pelos judeus e depois pelos cristãos, que é a governança de Jesus. Senão Jesus escolheria só os seus. Aí fiz o comentário e a pessoa disse: bom, isso é a opinião do Aloísio. A gente respeita a opinião. E na hora eu fiquei ofendido. Eu falei, mas como é que ele diz que é a minha opinião, gente? É verdade. Como também é a opinião dele que Jesus prioriza o espírita. É a opinião dele. Então, é só opinião. Nós não temos a verdade. E isso, para quem é arrogante, é muito pesado. E então eu fiquei ofendido. Eu falei, não, mas não pode falar que é a minha opinião, afinal, eu estou dando esclarecimento para ele. Como eu viajo o mundo, eu tenho contato com diferentes povos e eu entendo que não pode ser assim. Mas é a minha opinião. Mas o que ele está dizendo também é a opinião dele. E as pessoas seguem qual opinião? É a opinião de cada uma delas. Percebe como a coisa fica muito mais leve quando a gente raciocina por esse caminho? E quem não gosta de mim é a opinião da pessoa. E quem gosta também é a opinião da pessoa. Nós não temos o domínio. Nós não temos o império. E a minha opinião vai ser boa se ela me levar para a paz interior. Ela vai ser ruim se ela me colocar em conflito. Quantas pessoas matam em nome de Deus? Estava comentando com a Jailza que eu tenho um amigo, né, muito querido, mas eu me afastei dele porque eu fiquei tão decepcionado com ele, porque no momento lá de desabafo, ele me contou que ele e mais dois colegas policiais perseguiam duas crianças pretas e pobres, suspeitas por morarem na favela. E os dois colegas dele apagou os meninos, matou os meninos, um com 13 e outro com 14. E aí eu pensei, nossa, que peso para ele carregar a vida inteira. Não. Ele estava com muito ódio da mãe de um dos meninos, e essa mãe meteu o peito, ela teve coragem e foi para cima. E graças a essa mãe, os dois colegas dele foram expulsos da polícia e ele perdeu a promoção. Então, ele poderia aposentar como capitão e ele aposentou como sargento. O que está muito bom, porque, na minha opinião, ele deveria ter perdido o emprego junto com os dois comparsas. É a minha opinião. Então, eu pensei, gente, como é um palestrante espírita pode pensar isso?
matar duas crianças e achar que é correto. Como é que eu vou assistir uma palestra dele daqui para frente? E como é que eu vou olhar para ele? Eu tive dificuldade, tive. Por quê? Essas duas crianças pretas poderiam ser meus filhos. E dele também, porque ele também é preto. Quer dizer, se fossem meus filhos, ele não ia nem falar para mim. Ele ia ficar magoado comigo se eu o denunciasse. Ele não leva em consideração o peito dessa mãe que teve o próprio filho arrancado. Ele leva em consideração os ganhos dele, que são menores, por causa da bobagem que ele fez. Por que que ele fez? Ah, Luiz, mas ele não matou. Ele disse que não matou. Eu não acho que ele mentiu. Mas ele se acompliciou. Na hora que a mãe partiu para cima, ele tinha que ter entregado para os colegas, ó, realmente aconteceu, ou até antes, né? Ou dizer, ó, eu não vou participar disso, não. A gente sabe que a realidade é outra, mas a opinião, essa é a minha opinião. Qual a vantagem da opinião? Eu posso mudar de opinião. Pode ser que lá na frente eu digo, não, tá tudo bem, eu te acolho, e eu mude de opinião. Mas no momento eu não consegui. Eu tenho 5 filhos, eu imaginei logo 2 dos meus. Então, tudo é opinião. E se é opinião, eu posso mudar. O que está dizendo aqui no estoicismo não é opinião, é interpretação, é opinião. Agora, a gente tem que lembrar que existe também o essencial. Vai dizer que o essencial é o que o homem deve se apropriar. A utilidade é ele se apropriar do essencial. Mas ele se apropria do essencial para dar a opinião. Ou seja, ele vai macular o essencial. Porque o essencial é a essência. Para a essência se tornar substância, ela vai ter a mácula, o olhar, a interpretação do ser humano. Então, pensem, está magoado com alguém, fez alguma coisa, é a opinião dela. Aqui no Brasil tem a questão política, né? Os grupos políticos se divergindo. Então, é isso, é a opinião. Vamos lá? Comentários? Nessa última fala, onde traz aquilo que é essencial, quando ele cita, né, os cinco de Mônico, acho que é Mônico mesmo, É. que eram grandes homens, né, que falavam e refletiam sobre a vida. Então, é como você trouxe aí, muitas pessoas têm opiniões sobre tudo. E o que que eu preciso fazer para poder ter a opinião também? Pegar aquilo que é bom, aquilo que faz sentido para mim. Então, assim, eu posso discordar do que o Aloysio falou, mas dentro da frase, da fala dele, deve ter alguma coisa que faz sentido. Então, assim, tudo que o Aloysio falou foi ruim? Não, aquilo dali estava correto. Então, vai ter muitas pessoas que vão falar coisas, vão ensinar coisas que falam, discordo. Mas deixa eu parar e refletir. E aí eu pego aqui vem de bom. Isso aqui serve para mim. Então, isso que é o essencial. Então, tudo é opinião, né? Então, assim, o Aloysio está com a verdade, eu também estou com a minha verdade. Só que a minha verdade, ela não é verdade absoluta. Ela é nesse momento aqui, mas ela não é verdade absoluta. E aí a gente entra, eu vou entrar na psicanálise porque eu sou psicanalista, né? Sobre a realidade psíquica. A realidade psíquica é igualzinho à verdade. Cada um tem a sua.
E aí eu preciso compreender o que é realidade psíquica, o que é realidade objetiva, o que é uma verdade de uma comunidade completa, para que eu consiga não ficar batendo boca ou discutindo por coisas que são pequenas, supérfluas, né? Que o próprio Marcos Aurélio traz para gente. O que que é importante? O que que é importante agora, no presente? Então, eu vou pegar aquilo que é essencial. Agora, trazendo o exemplo que você trouxe, me gerou indignação. O que o seu amigo, né, relatou para você. E aí eu estou aqui refletindo. Antigamente, né, ao que 9, 10 meses atrás, esses assuntos não mexiam comigo, nem um pouquinho. Tanto que eu trabalhava muito com abuso sexual. Assisto tudo quanto é assassinato, serial killer, fazer perícia. Eu amava assistir isso. Antes de você terminar, me doeu. Falei, caraca, a verdade que eu tinha lá sobre o assunto já mudou agora nessa realidade. Então, é uma coisa que eu preciso agora levar para análise, né? Refletir, porque a minha verdade já mudou. A partir, né, de uma nova experiência. A minha opinião mudou a partir de uma nova experiência, né? Quando eu ouvia um relato assim, eu colocava, né, automaticamente o que está por trás disso? O porquê que fez isso? Agora eu não consegui. Para mim, velho, não existe justificativa. E como psicanalista, a gente tenta olhar tá a fundo. Mas agora deu. Não existe justificativa. Então, o que eu posso pegar de melhor disso? Esse que é o essencial. O que vai mudar através disso? E aí, né, com base nisso, eu tenho a minha opinião. Quer acrescentar, Luiz? A Ágata. Não, é interessante isso, a questão do essencial. Porque a gente está sempre milindrado com a discordância. Thaís, eu discordo de você. Então, para eu evitar esse melindre, eu posso pensar assim: o que que a Thaís disse que é essencial? E pegar, ancorar, né, o Piaget chama de ancoragem. Eu posso me ancorar naquele ponto que ela falou que é essencial. Então, é buscar a verdade do outro. Então, com base nisso, eu entro com o meu propósito, apresentando, às vezes, uma verdade completamente diferente da verdade da pessoa que está me trazendo. E ela, por sua vez, também vai buscar o essencial, o que pode ou não mudar a opinião dela. E é assim que vai acontecendo o diálogo. E as pessoas vão enriquecendo as suas opiniões, mas será sempre opinião. O que eu não posso é impor uma verdade. Ou pelo menos desejar impor. Ágata. Ah, muito brevemente, só queria fazer aqui um complemento, mesmo em relação ao que nós consideramos que é uma opinião versus o que é a verdade, não é? Ah, a opinião é um ponto de vista, como qualquer outro, e é condicionado, lá está, ah, às nossas experiências pessoais, à forma como nós fomos criados, à nossa família, à nossa comunidade, inclusivamente à localização onde nós vivemos, nascemos. No entanto, também, se falamos de opiniões, é importante nós percebermos o que é a verdade, não é? Já chegamos à conclusão que a verdade absoluta não existe, nem mesmo na ciência é possível chegar-se a uma verdade absoluta. A ciência, na verdade, baseia-se mais na incerteza do que buscar a certezas. Se buscar certezas, muito provavelmente não teria a capacidade de evoluir e mudar e de buscar novas teorias. Baseia-se sim em reduzir as incertezas e em criar modelos representativos ou explicativos da realidade, compreendendo também a limitação do nosso conhecimento. Então, uma vez aceitando que o nosso conhecimento limitado, não é? E que os nossos próprios sentidos também são limitados, não é?
Nós podemos dizer que isto é verde, isto é amarelo, mas a verdade é que é o nosso cérebro também a interpretar um sinal, não é? Eletromagnético. E cada cérebro também tem a sua sensibilidade, o seu nível de desenvolvimento. Mesmo a matéria, não é? O que é a matéria, no final de contas, não um aglomerado de átomos que interagem desta ou daquela maneira e que nos dão a sensação de que algo é duro, de que algo é quente, de que algo é mole. Enfim, então nós vivemos, na verdade, num mundo, de certa forma, ilusório, em que o nosso cérebro interpreta e, por estimativa, não é? Por aproximação, o nosso cérebro é muito bom estudar probabilidades. Tudo o que nós vemos são probabilidades. Nada é, de facto, certo, 100% certo. E mesmo fora da biologia do nosso ser, a verdade é um consenso, não é? O tempo que é. O tempo é um consenso. Os anos, os dias da semana, os fusos horários, tudo isso são consensos que são discutidos, que são debatidos. E então é importante nós percebermos, não é? E isto é um assunto recorrente, é um tema recorrente na obra de Marco Aurélio, e o porquê dele ser tão incisivo com o presente e tudo ser uma opinião. Aliás, na obra dele vamos ver mais vezes esta própria expressão a ser repetida. É que muito provavelmente aquilo que nós achamos que é verdade é um conjunto de perspectivas, não é? Cada um de nós, se cada um de nós é um elemento do universo e vê o universo de determinada forma, neste momento presente em que eu me encontro, muito provavelmente nós coletivamente fazemos o conjunto que aquilo que é a verdade, ou que possivelmente pode ser a verdade. E claro que, mais uma vez, essa nossa perspectiva é relativa, não é? Então existe aqui um jogo muito profundo de entendermos o que é a realidade em que nós vivemos. Esta realidade é um segundo, não é? Se partimos do princípio em que somos seres eternos e que fazemos parte de um grande coletivo. Neste momento eu sou Ágata, mas muito provavelmente eu podia ser a Luísio. Não sabemos. Se calhar somos a mesma coisa. Também não sabemos ainda. Daí a importância nós vivemos o presente como um ponto na imensidão do universo que tem essa perspectiva específica e essa experiência específica da realidade. Era isso. Obrigada. Obrigado, Agatha. Obrigado, Thaís, por ter feito a abertura aí, né? Enquanto eu me ausentei aí. Bom, pessoal, 19 horas.